Olá! Hoje vamos falar sobre rendimento dos fios de malha premium. Eu escolhi 3 marcas que eu gosto muito de trabalhar e eu trouxe para vocês um teste fazendo um cesto pequeno utilizando apenas um rolo de cada. E eu vou mostrar o resultado para vocês. Vocês podem ver que ficaram de 3 tamanhos diferentes e eu vou mostrar para vocês cada especificação dos fios para vocês poderem escolher o melhor aí na hora de vocês fazerem o trabalho de vocês, tá bom? Eu vou começar pelo cesto menor, que foi o cesto que eu utilizei o fio de malha mesclado da Fileto. Ele é um fio muito gostoso de trabalhar. Na especificação diz que ele é 100% poliéster e tem 135 metros. A espessura do fio é de 25 milímetros, ou seja, 2,5 cm a espessura do fio. Ele vem enroladinho, tá? Então, se a gente abrir o fio, vai ter 2,5 cm. Nesse cestinho, o único resto de fio de malha que sobrou foi esse pedaço aqui, ó. Tá? Esse e mais um pequenininho aqui. Então, tem muito aproveitamento, né? E o tamanho que esse cestinho ficou é 22 centímetros por 10 centímetros de altura. Todo o cestinho eu fiz com ponto baixo centrado, tanto fundo quanto as laterais. Todos os cestos que eu fiz, eu utilizei 8 carreiras de ponto baixo centrado e todos eles ficaram com o mesmo tamanho, de 22 centímetros. E a única coisa que mudou foi a quantidade de carreiras e de tamanho que subiu no cesto, tá? Então, aqui, 2, 4, 6, foi 7 carreiras, contando já com esse acabamento, tá? Eu utilizei aqui o acabamento vai e vem, que é o zigue-zague, porque não tinha quantidade de fio suficiente para eu fazer mais uma carreira de ponto baixo centrado e o acabamento que a gente geralmente usa, que é o ponto baixíssimo. Então, um meio termo que eu encontrei para ter um maior aproveitamento do fio foi fazer esse ponto zigue-zague. Eu ganhei quase 1 centímetro na altura aí do cesto no final, tá? Então, este é o fio de malha premium da Fileto. Vamos, então, para a segunda marca e o segundo cesto. A segunda marca é a marca Buton. Na especificação fala que ele é 100% poliéster e o rendimento é de 100 metros. Aqui não fala quanto de espessura ele tem, mas nós vamos ver aqui. E ele tem cerca também de 25 milímetros, ou 2,5 centímetros. Sobrou apenas esses 2 retalhinhos aqui deste rolo. Então, eu tive um bom aproveitamento dele, melhor do que o da Fileto. Ele ficou com 22 centímetros, aqui 8 carreirinhas, mesma quantidade de carreiras, ficou com 22 centímetros. E na altura ele ficou com 11 centímetros. E eu pude aproveitar fazendo uma carreira de ponto baixo centrado e finalizando aqui com o ponto baixíssimo, que é mais comum nos cestos. Ele tem um ótimo aproveitamento, vocês podem ver pelo que sobrou aqui dele, certo? Então, esse é o fio de malha da Buton. Vamos para o último cesto e a última marca, que é a marca da WG. E também ficou o cestinho maior. Eu vou contar para vocês as especificações dele. Aqui na especificação fala que ele é 100% poliéster, a espessura dele é de 22 milímetros, a gente vai confirmar na régua, e ele tem 120 metros. Então, ele é a metragem intermediária, porque o da Fileto tem 135 metros, o da Buton tem 100 metros, então ele é um intermediário, tem 120 metros. E aqui na régua fala que ele tem 2,5 centímetros. Então, aqui tá falando 22, mas na verdade ele tem 25, tá? Então, todas as espessuras de todos os fios são iguais. E aqui sobrou essa quantidade de fio. Também intermediário, nem muito nem pouco. O tamanho do cesto. Então, lá, ó, as carreirinhas, 8 carreirinhas de ponto baixo centrado, 22 centímetros. E na altura, ele ganhou com 15 centímetros. Vou até confirmar aqui de novo. 15 centímetros de altura. Ele aconteceu o mesmo caso da Fileto.
que eu não tinha fio suficiente para fazer uma carreira inteira de ponto baixo centrado e mais o acabamento do ponto baixíssimo. Então, eu utilizei esse meio termo, que utiliza nem muito fio, nem pouco, que é o acabamento de zigue-zague, né? Então, eu ganho um pouquinho na altura e ele utiliza mais o fio, né? E aí está. Para quem tem dúvidas sobre os rendimentos, tá aí uma maneira que eu utilizo e ajudo muitas artesãs a utilizarem também, que é fazer um teste, né? Então, muitas artesãs me perguntam o rendimento dos fios de malha. E aqui, então, tá um teste para vocês verem como fios bem parecidos, porque todos eles são de poliéster, porém, o da Fileto ele é enroladinho e o da WG e da Buton são em fita. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui é o da Buton, ele é em fita. O da WG é assim, ele também é em fita. E o da Fileto, ele é enroladinho, mas também é poliéster. A metragem é muito parecida, 135 metros, 100 metros e 120 metros. A espessura do fio é igual, então, uma coisa também que pode mudar muito é a força que a gente coloca no ponto. Aqui, todos os 3 cestos, eu utilizei a pressão normal que eu utilizo nos meus trabalhos. Mas você, artesã, pode ter um ponto mais apertado, um ponto mais largo, pode dar diferença aí também. A gente sabe que isso varia de artesã para artesã. Mas para vocês terem uma base, então, resumindo, o fio da WG, ele rende um pouco mais que das outras 2 marcas, mas todos eles têm um rendimento ótimo. E o melhor é que eles são maravilhosos de trabalhar. Então, a gente não para no meio do caminho para ficar fazendo cortes, né? Porque ele é contínuo, né? Ele tem toda essa espessura que vocês estão vendo aqui, ele tem no fio inteiro. Então, eu não preciso ficar parando para cortar partes mais finas, afinar, cortar no meio, porque isso atrapalha muito o nosso trabalho, também a gente perde muito tempo. Então, eu gosto muito dos fios de malha premium, porque a gente ganha muito mais na nossa produtividade do dia a dia. São as minhas 3 marcas favoritas. E para quem tem dúvidas ainda, vocês podem mandar mensagem, podem mandar as perguntas aqui embaixo, que sempre que eu posso eu faço alguns testes e mostro pra vocês, tá bom? É isso aí, um beijão, tchau, tchau!